Olá pessoal, vamos a mais uma aula de Química comigo, professor Guilherme. Hoje vamos corrigir então a lista 2 de estequiometria do segundo bimestre. Essa lista ela tinha como tema rendimento de reação, sendo essa então a nossa segunda lista de atividades deste bimestre. Sem mais delongas, vamos começar a correção. A primeira questão falava assim: o inseticida DDT, que tem uma massa molar igual a 354,5 gramas por mol, é fabricado a partir de clorobenzeno, que tem uma massa molar igual a 112,5 gramas por mol, e cloral, de acordo com a equação. Então, está aqui a equação que mostra para a gente como produzir o DDT, esse inseticida DDT. Pois bem, partindo-se de 1 tonelada de clorobenzeno e admitindo-se um rendimento de 80%, a massa de DDT produzida é igual a... E aí, coloquei aqui um fator de conversão para vocês utilizarem. 1 tonelada igual a 1.000 quilos, que é igual a 1 milhão de gramas. Então, ele está falando assim, olha, queremos produzir DDT a partir de clorobenzeno, a partir de 1 tonelada de clorobenzeno. Como a reação vai render só 80%, quanto de DDT que eu produzo a partir disso? Então, qual que é a ideia aqui? Basicamente, você realiza todas aquelas etapas que eu ensinei e aí tira a porcentagem no final, né? Porque ele quer saber quanto que eu vou produzir, já deu para a gente o rendimento, então a gente vai seguir aquelas etapas. Primeira etapa, tá ok, que é o balanceamento da reação, ela já está balanceada, muito bem. A segunda etapa é a massa molar, ele já forneceu para a gente as massas molares, então observe aqui que ele já deu para a gente a massa molar do DDT, e deu para a gente também a massa molar do clorobenzeno. Lembra que eu falei para vocês que as massas molares nós só vamos precisar de usar as massas molares daquelas substâncias que estão participando da reação? Veja que esse enunciado forneceu exatamente as massas molares das substâncias que a gente vai usar no cálculo. Então, já está aí, beleza, não precisamos fazer. O terceiro passo, não sei se você ainda lembra, multiplicar o mol do balanceamento pela massa molar de cada um deles. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer primeiro para o clorobenzeno, que é o C6H5Cl. Então, vamos fazer aqui em cima. Então, o mol do balanceamento dele é 2, vezes a massa molar do clorobenzeno, que é 112,5. Então, quanto que vai dar isso? Vamos fazer aqui de cabeça. 2 vezes 112,5, isso aqui é igual a 225 gramas. Nesse instante, então, a gente está convertendo mol em grama. Sempre que você quiser converter mol em grama, é só você pegar o mol e multiplicar pela massa molar. Agora, vamos fazer também aqui para o DDT, que é o C14, ficou parecendo 19, mas é 14, H9Cl5. Então, vamos fazer aqui em cima. Vamos lá. Então, o mol do balanceamento dele é 1, né, que é a proporção estequiométrica é 1 aqui, 1 vezes a massa molar dele, que é 354,5. Então, quanto que dá isso? 354,5 gramas. Então, observem aí que agora nós já temos a proporção em gramas, né? Então, nós temos aqui o DDT, deixa eu arrumar esse 14 aqui, e nós temos aqui também o clorobenzeno. Então, essa proporção aqui, ó, 2 para 1, 2 para 1, perdi aqui o mouse, 2 para 1 é a mesma coisa que 225 para 354,5. Então, terceiro passo concluído. Vamos agora para o quarto passo. Então, o quarto passo é a gente fazer a regrinha de 3 entre as substâncias envolvidas, que é o clorobenzeno, que é entre o C6H5Cl, deixa eu me arrastar um pouquinho para cá, para poder ficar melhor para mim aqui, e o DDT. Eu vou escrever só DDT aqui para agilizar o processo. Então, aquela proporção, essa proporção 2 para 1, é a mesma coisa que 225 gramas para 354 gramas, 5 gramas. Então, a ideia é o seguinte: cada 225 gramas de clorobenzeno que são consumidas na reação vão produzir 354,5 gramas de DDT do inseticida. Já peço perdão a vocês pelos carros que vão aparecer aí no fundo, tá? Perdoe-me por isso. Pois bem, então a gente já tem aqui a proporção em gramas.
E aí ele está falando que nós vamos partir de 1 tonelada de clorobenzeno. 1 tonelada é 1 milhão de gramas. Então, se eu usar aqui, ó, 1 milhão de gramas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 milhão de gramas, quanto de DDT que eu vou produzir? Então, aqui a gente vai multiplicar cruzado. Então, x é igual a, vou fazer direto, então vai ficar 1 milhão vezes 354,5, tudo isso aqui dividido por 225. Vou arrastar ainda mais um pouquinho aqui, porque essas contas ficam um pouco grandes. Lá em cima, vamos lá. Então, vai ficar 1 milhão, vamos fazer aqui essa conta de cabeça. 1 milhão vezes 354,5. 354,5. Isso aqui vai dar um x igual a 354 milhões e 500 mil. Grande, né, esse número? Estou fazendo sem anotação científica. Agora, isso dividido por 225. Então, tudo isso, 354 milhões e 500, estou fazendo de cabeça, dividido por 225. Então, isso aqui vai dar 157,5 gramas. Então, 1.575.555,5 gramas. Então, a ideia aqui é o seguinte, ó, cada 225 gramas de clorobenzeno, produzem 354,5 de DDT. Então, se eu tiver 1 milhão de gramas, ou seja, 1 tonelada de clorobenzeno, quanto de DDT que eu produzo? Eu produzo 1.575.555,5 gramas de DDT. Se eu dividir isso aqui tudo por 1 milhão, eu vou achar, então, a massa em toneladas. Então, tonelada daria aproximadamente 1,575 toneladas. Agora, vamos para o último passo, que seria nós fazermos o cálculo de massa a partir do rendimento. Isso aqui seria o meu 100%, né? Então, isso aqui seria o meu 100%. Porque é a massa que eu produziria se o rendimento fosse 100%. Porém, a reação rendeu 80%. Então, qual foi a massa de fato que foi produzida aqui? Então, x é igual a, vai ficar 1,575 vezes 80 dividido por 100. Então, 1,575 vezes 80 dividido por 100 vai dar um valor igual a 1,26 toneladas. Então, essa aqui foi a massa de DDT produzida, vai ser a massa de DDT produzida se a gente tiver 1 tonelada de clorobenzeno e o rendimento for de 80%. Nesse caso, resposta correta, resposta B. Vamos para a questão número 2, diz o seguinte: palavra difícil de falar. Na metalurgia, temos a reação 2Al2O3 mais 3C, formando 3 gás carbônicos mais 4 alumínios. Se utilizarmos 20,4 gramas de Al2O3, qual a massa de alumínio metálico obtida se o rendimento da reação for de 60%? Bom, então aqui nós vamos fazer a mesma coisa que foi feita no exemplo anterior. Todos aqueles passos, ele já deu para a gente lá o rendimento, a gente calcula normal, a massa que é obtida se o rendimento fosse de 100%, depois tira 60% lá do todo. O primeiro passo está ok, que é o balanceamento. Segundo passo, massas molares. Nós não temos as massas molares, mas vamos ver quais foram as substâncias que o enunciado citou para a gente. Olha só. Se utilizarmos 20,4 gramas de Al2O3, então, Al2O3 é uma das substâncias que iremos usar. Qual a massa de alumínio metálico obtida, se o rendimento for de 60%? Então, as duas substâncias que ele citou foi o Al2O3, que é o óxido de alumínio, e o alumínio. Então, nós vamos precisar da massa molar desses caras. Bom, a massa molar do alumínio nós já temos, que é 27 gramas por mol. E a massa molar do Al2O3 a gente vai calcular aqui. Al2O3. Então, nós temos 2 alumínios,
Nós temos alumínio e oxigênio. Nós temos 2 alumínios, 3 oxigênios. A massa do alumínio é 27, a massa do oxigênio é 16. Então, 2 vezes 27 vai dar 54. 3 vezes 16 vai dar 48. 8 e 4, 12, vai 1. 5 e 4, 9, 1, 10. Então, isso aqui vai dar 102 gramas por mol. É a massa molar do Al2O3. Beleza? Terceiro passo, ainda se lembra? Multiplicar o mol do balanceamento pela massa molar. Então, o mol do balanceamento do Al2O3 é quanto? 2. Então, 2 vezes a massa molar dele, que é 102. Então, isso aqui vai dar 204 gramas. A mesma coisa para o alumínio, só que o mol do alumínio é 4. Então, fica 4 vezes a massa molar do alumínio, que é 27. Então, 4 vezes 7 dá 28, vai 2, 2 vezes 4, 8, 2, 10. Então, 108 gramas. Temos aqui, portanto, a proporção agora em gramas desses caras. E aí a gente já está apto aí para o quarto passo, que é fazer a regra de 3 entre o Al2O3 e o alumínio. Então, olha lá, essa proporção 2 para 4 é a mesma coisa que 204 para 108. Então, vamos lá. Cada 204 gramas de óxido de alumínio que são consumidos vão formar quanto de alumínio? Forma 108 gramas de alumínio. E aí, olha só o que ele está falando. Se você tiver lá, ó, aqui no enunciado, se a gente tiver 20,4 gramas de Al2O3, então se a gente tiver 20,4 gramas desse cara, quanto de alumínio que nós produziremos? X. Então, multiplicando cruzado, vai ficar X, que é igual a 20,4 vezes 108 dividido por 204. Estou fazendo direto para poder ganharmos tempo. Então, jogando tudo isso aqui na calculadora, 20,4 vezes 108 dividido por 204 vai dar um valor igual a 10,8 gramas. Ou seja, 204 está para 108 gramas, então se eu consumir 204 gramas de óxido de alumínio, eu produzo 108 gramas de alumínio, porém, o problema está falando que eu só tenho 20,4 gramas de óxido de alumínio. Então, quanto de alumínio que eu produzo a partir dessa quantidade de óxido de alumínio? 10,8 gramas. Eu produziria se o rendimento fosse de 100%, porém, o rendimento não é de 100%, o rendimento é de 60%. Vou ensinar vocês agora a tirar essa porcentagem de uma forma mais rápida. O rendimento é só 60%, correto? Se você pega 60 e divide por 100, dá 0,6. Então, é só você pegar essa massa e multiplicar por 0,6, que aí você vai estar tirando exatamente a porcentagem. Então, 10,8 vezes 0,6 é igual a 6,48 gramas. Então, a massa que eu produzi, como o rendimento só foi de 60%, a massa que eu produzi é 6,48 gramas. Então, você vai marcar a letra A. Marcaria a alternativa A. Vamos lá? Já estamos terminando, já estamos na questão número 3, que tem o seguinte enunciado. A ureia, está aqui a fórmula da ureia, produto presente na urina humana, foi a primeira substância orgânica a ser produzida em laboratório a partir de uma substância classificada como inorgânica, cianato de amônio, que é esse salzinho aqui, ó, segundo a reação mostrada. Então, está aqui, ó. O Wöhler pegou o cianato de amônio, aqueceu, e quando ele aqueceu o cianato de amônio, que é um composto inorgânico, ele produziu a ureia, que é um composto orgânico. Foi a primeira síntese de um composto orgânico a partir de um composto inorgânico. Essa síntese foi responsável pelo fracasso da chamada teoria da força vital, defendida por Berzelius. Considerando que a reação tem um rendimento de 80%, assinale a alternativa que apresenta a massa de ureia obtida a partir de 0,25 mol de cianato de amônio. Massas molares estão aqui. Olha só que maravilha, ele já forneceu para a gente as massas molares. Então, nós não vamos ter esse trabalho a mais aqui. Primeiro passo da questão é o balanceamento. Essa questão já está balanceada. A equaçãozinha já está balanceada aqui. Então, beleza. Segundo passo, massas molares, ótimo. Também já está perfeito. Terceiro passo, multiplicar o mol do balanceamento pela massa molar. Nós nem vamos precisar fazer isso. Por quê?
os 2 mols do balanceamento aqui, da proporção, é 1. Então, se eu multiplicar isso por 1 e isso por 1, vai dar o mesmo valor. Então, esse passo também já está feito. O quarto passo, então, é a gente fazer a proporção aqui. Tá? Então, eu vou usar U para ureia e Ca para cianato de amônio, para eu não escrever a fórmula aqui. Então, essa proporção 1 para 1 é a mesma coisa que 60 para 60. Então, cada 60 gramas eu só vou inverter aqui, mas vai dar na mesma, tá? Então, aqui eu vou colocar de cá o cianato de amônio e eu vou colocar daqui a ureia, ok? Mas não muda nada o cálculo. Então, cada 60 gramas de cianato de amônio que são aquecidos, você produz 60 gramas de ureia, do nosso composto orgânico. E aí ele fala o seguinte, ó, se eu tiver 0,25 mol de cianato de amônio e a reação for render 80%, quanto que eu vou produzir? O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que multiplicar esse mol aqui, ó, por grama, porque a minha proporção está em gramas, beleza? Então, eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó, 0,25 vezes a massa molar do cianato de amônio, que é 60. Então, vamos fazer aqui, 0,25 vezes 60 é igual a 15 gramas. Então, ele falou o seguinte, ó, se eu consumir 60 gramas de cianato de amônio, eu produzo 60 gramas de ureia. Então, se eu tiver 0,25 mol de cianato de amônio, que é a mesma coisa que 15 gramas, então, se eu tiver 15 gramas, quanto de ureia que eu produzo? X. Então, é só multiplicar cruzado aqui. Então, X vai ser igual a 60 vezes 15 dividido por 60. Então, X que é igual a... Bom, você corta aqui, vai sobrar, obviamente, 15 gramas. Porém, o rendimento foi de 80%. Então, você já sabe, é só multiplicar por 0,8, né? Que é 80 dividido por 100, igual eu ensinei na questão anterior, para ganhar tempo. Então, 15 vezes 0,8, isso vai dar um valor igual a 12 gramas. Era para produzir 15 gramas, porém, nós só vamos formar quantas gramas? 12 gramas, por quê? Porque o rendimento é de 80%. Então, a alternativa correta, letra B. Última questão aqui. Última questão, questão 4, para a gente encerrar, então, a nossa aula de hoje. Sabendo que 90 gramas de água foram formadas a partir da queima completa de 12 gramas de H2 com quantidade suficiente de O2, qual o rendimento da reação? E aqui estão os dados das massas molares. Pessoal, essa questão foi resolvida na aula 4. Ok? Então, essa questão foi resolvida na aula 4. Se eu não me engano, é o primeiro exemplo lá. Correto? Primeiro exemplo. E aí, a resposta dessa questão vai ser a letra D. Então, para você acompanhar a correção comentada, volta lá na aula 4, que eu resolvo ela lá na aula 4, ok? Eu não lembro se é o primeiro ou se é o segundo exemplo. Então, para a gente não perder mais tempo aqui, basta você ir até a aula 4 que você vai encontrar, então, a correção dessa questão. Beleza, gente? Espero que vocês tenham compreendido essas questões e esses conceitos, que são muito importantes aí dentro da estequiometria, porque, como eu falei para vocês, lembram mais o que de fato acontece na prática dentro de um laboratório, dentro de uma indústria. Qualquer dúvida que tenha ficado, assista quantas vezes forem necessárias essa aula. Outra coisa, aconselho vocês pegarem essa lista, dar um jeito de copiar ou imprimir e tenta resolver você mesmo com essa correção comentada aqui, para você ir memorizando esses passos e treinando bastante fazer essas proporções, esses cálculos estequiométricos, ok? Até a nossa próxima aula, pessoal!